Eu verdadeiramente fico assustado quando eu vejo a quantidade de pessoas que verdadeiramente adotam a crença no niilismo, né? Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é niilismo e tem muitas pessoas que inclusive não sabem o que é niilismo, mas acabam por viver efetivamente o niilismo. O niilismo, ele acontece quando basicamente uma pessoa ela tem uma crença de que a vida ela é totalmente aleatória. As coisas elas não têm um significado, que a pessoa ela não tem um significado, ela não tem um propósito, ela não tem um desígnio, e ela acaba importando, ou seja, ela acaba trazendo para dentro um sentimento de vazio, né? A vida ela é isso, é como uma roda que gira, uma roda de cassino que gira, e a própria sorte define o que é de cada um, né? Então é basicamente assim que as pessoas elas acabam muitas vezes pensando a vida, né? E esse tipo de pensamento ele é niilista. E tem pessoas que, logicamente, como eu já disse, não sabem o que é niilismo, não sabem o que é niilismo, mas pensam desta maneira. E o que acontece? Acontece que, primeiro, isso é uma distorção da realidade, isso é uma distorção da vida. Porque, entenda uma coisa, por mais que uma pessoa ela não tenha experimentado um significado na própria vida dela, existem outras pessoas que experimentaram. Então isso mostra que a vida, ela verdadeiramente tem um significado. Exatamente porque aquele significado que as outras pessoas sentem que sua própria vida tem é pertencente na realidade delas. Mas agora não é porque não é na sua que não existe. A grande verdade é que o niilismo é nada mais nada menos que uma postura que as pessoas tomam para se conformar com o fato de não terem encontrado o próprio significado de sua vida. Não é? Os seres humanos ele tem meio que essa postura, né? Quando eu tenho dificuldades de atingir um determinado ponto, de chegar a um determinado momento, de chegar a um determinado destino na minha vida, eu, de uma certa forma, busco meios, eu busco razões para me conformar com o fato de ter fracassado, com o fato de não ter conseguido aquilo que eu queria. Por quê? Porque é muito melhor eu me conformar com o fato daquilo que eu quero não existir e não poder ser alcançado do que eu ter que lidar com a culpa por ter fracassado. Então, você tem a questão de que a conformidade ela é extremamente leve se comparado à culpa por não conseguir chegar lá. E, logicamente, os seres humanos eles sempre estão fugindo da dor em busca do alívio, não é? Eles sempre estão em busca daquilo que os alivia, daquilo que os faz descansar, daquilo que os faz repousar. Esse é o objetivo, daquilo que lhes dá prazer, não é? E sempre estão fugindo ou evitando os maiores esforços, as coisas que cansam, as coisas que dão trabalho. Isso é comum. Então, é natural eles buscarem a conformidade. Não é? O problema é que a conformidade ela te tira da realidade. Eric, como assim? Quando você se conforma com o fato de que algo que existe não existe, você está fugindo da realidade porque aquilo na verdade existe. A única diferença é que você não tem. E aí você precisa caminhar, se esforçar para ter. E entenda que isso é uma coisa comum. Quando nós falamos de significado,
quando nós falamos de propósito, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós não estamos falando de uma coisa que vai marcado, né? Vai escrito na sua testa, esse nasceu para isso. Entende? Não existe essas coisas, não existem esses indicativos claros, né? A grande verdade é que o propósito, ele é encontrado nas experiências. A gente precisa, de uma certa forma, ampliar o nosso leque de experiências. A gente precisa se envolver em determinados assuntos, em determinadas coisas, em determinadas situações, para que nelas podemos encontrar uma faísca, uma fagulha, uma centelha daquilo que seja o nosso propósito. É exatamente assim que a coisa ela funciona. Quando você pega um Ayrton Senna, que ele se sente extremamente realizado praticando automobilismo, ele não acordou um dia e disse, bom, meu propósito é pilotar carrinhos de Fórmula 1. Não. O que ele fez? Um dia, ele decidiu ir numa pista de kart. Então ele pegou um kart, ele dirigiu o kart, uma experiência que ele não tinha outrora. Dirigir o kart. Ele dirigiu o kart, sentiu o kart, percebeu que ele gostou de ter dirigido o kart, sentiu que tinha uma vocação em dirigir o kart, sentiu que ele tinha uma certa facilidade. É lógico que tinha muito a ser desenvolvido ainda, né? Porque talento não é o bastante, você precisa também do desenvolvimento dele. Mas o Ayrton Senna, ele sentiu aquilo, ele experienciou aquilo, e aquilo deu a direção para ele. É aqui que você precisa estar. É isso que você precisa se dedicar. E então ele se dedicou, e por aí foi, até que se tornou o que se tornou. Você percebe que, se em um determinado momento o Ayrton Senna jamais tivesse pisado em uma pista de kart, ele jamais teria sido aquilo que ele foi. Em algum momento passa isso pela sua cabeça? Que se ele não tivesse tido aquela experiência, ele não teria sido o que ele foi? Você entende a importância da experiência? A importância de fato se lançar naquilo que é necessário se lançar? Não é? De, por exemplo, estudar coisas complexas que não tinha se estudado outrora, buscar fazer coisas que outrora não tinha feito ou que tinha medo. E então nós expandimos as nossas oportunidades de encontrar o nosso significado. Quantas pessoas tentaram uma porrada de coisa ao longo da vida inteira e quando chegaram lá, nos seus 50 anos, decidiram fazer uma ação voluntária. Eu vou, sei lá, me dedicar a uma causa, entende? Vamos supor que seja uma pessoa que ela decida cozinhar para moradores de rua, e quando vê, ela encontra o propósito de vida dela nisso. Entende? Então, ela encontrou o seu propósito de vida porque ela foi lá e fez alguma coisa. Ela foi lá e realizou uma determinada ação. E então, ela teve mais chances do que teria se não tivesse feito nada. Por quê? Porque ali ela teve uma centelha, uma direção de onde ela precisa ir. O grande problema é que quando nós estamos vivendo, às vezes nós oramos, pedimos as coisas a Deus quando nós acreditamos em Deus e acreditamos que Deus nos ajuda. Nós oramos e pedimos coisas a Deus e muitas vezes parece que Deus não responde.
né? E muitas vezes parece que Deus não está nem aí para a gente. Essa experiência é muito comum. Isso eu acho que 99,9% das pessoas já experimentaram essa sensação de que não estão sendo ouvidas por esse Deus que todos falam, né? Que é bom demais e que está disposto a ajudar qualquer um que lhe peça, né? Até mesmo o Deus que Cristo falou, né? Pedi-vos e dar-se-vos-á, né? Jesus disse isso. E basicamente era exatamente o comportamento de Deus para com a humanidade que ele mesmo criou, né? A partir do momento que ela pedisse, ele por amor lhe daria. Então, as pessoas pedem e não obtêm resposta. Muitas vezes você tem também a questão das frustrações, né? Onde as pessoas começam a perceber que elas não têm muita sorte, elas engajam numa determinada ação, realizam um ato e dá errado, elas tentam outra coisa e dá errado, tentam outra coisa e dá errado, tenta outra coisa e dá errado, tenta outra coisa e dá errado, e elas vão tentando e mudando suas tentativas e tudo vai sendo frustrado, não é? E quando vê, ela começa a pensar, putz, mas nada está dando certo para mim, será que tem algum problema? Será que tem algum problema em mim ou nas coisas? Absolutamente nada está funcionando. O que é que eu preciso? Não é? Será que tipo de problema há, né, que as coisas não estão indo para frente? É lógico que as pessoas elas podem ter esse tipo de percepção também, né? E quando as pessoas começam a somar todas essas coisas, a perceber todas essas coisas em sua vida, ela dificilmente pode acreditar que a vida tem algum sentido de fato. Por quê? Porque, né, ela não tem sinal, ela não tem sinais, ela não tem indícios de que de fato existe um sentido. Tudo parece estar sendo reduzido ao próprio nada. Quando ela tenta e fracassa, ela volta para a estaca zero. E ela tenta de novo e fracassa, ela volta para a estaca zero. Quando vê, ela volta até para a estaca -1, -2, -3. Não é? Então, é muito comum as pessoas, por meio de suas frustrações, por meio de seus fracassos, por meio de suas tentativas repetidas, chegarem na conclusão de que a vida ela é um nada, ela é algo sem significado de fato, né? E é exatamente por esse motivo que as pessoas incorporam essa visão do niilismo, entende? E é exatamente esta visão que acaba muitas vezes levando essas pessoas para um buraco ainda mais fundo. Porque que tipo de esperança eu promovo em mim, acreditando que a vida ela é uma roda da fortuna, ela é uma roda de cassino, onde as coisas são incertas e que a sorte define aquilo que vai para cada um. Olha, uma pessoa nesse estado, ela se vê sem sorte. Se ela realmente acredita que a vida ela é definida pela sorte, ela não vai ter perspectiva nenhuma de futuro. E imagina que tipo de esperança ela vai incorporar. Ela não vai incorporar nenhuma esperança, não é? E como uma pessoa pode viver sem esperança? Não tem, porque para ela não existe futuro. Para uma pessoa sem esperança, não existe um futuro. Para uma pessoa sem esperança, não existe algo bom que a espera, na qual ela pode inspirar-se no momento presente para lutar por aquilo que ela acredita. Não existe essa inspiração natural que a própria esperança promove nas pessoas, que leva as pessoas a buscarem aquilo exatamente a que desejam e aquilo exatamente a que acreditam que podem possuir. Não existe. A esperança, ela é o gás.
A esperança, ela é o combustível que move as pessoas na direção de um futuro completamente distinto do presente. Sem isso, a pessoa está pronta para desistir. Ela não tem uma perspectiva, ela não tem uma visão. O que ela vai perseguir? Ela vai perseguir o nada. E quando ela chegar lá na frente, ela vê que o tempo dela é mais curto do que outrora, quando ela vê que agora ela está quase lá, com o pé na cova, ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender amargamente, ela vai se ressentir também por não ter feito as coisas que deveria fazer enquanto ainda havia tempo. Não é esse o grande dilema das pessoas que estão prestes a falecer? Elas não olham para trás e elas não veem a quantidade de erro que cometeram, a quantidade de falhas que cometeram, a quantidade de vezes que lhe faltou coragem para perseguir aquelas coisas que acreditavam ser boas para ela, a quantidade de vezes que falharam com outras pessoas que amavam, né? A quantidade de falhas que tiveram para consigo mesmo, aonde negligenciaram seus próprios sonhos, suas próprias metas, suas próprias ambições. Não há essas coisas, né? É óbvio que há. E as pessoas, elas têm que lidar com isso. Não é? Então, é importante a gente saber disso, porque podemos evitar isso no hoje. Podemos evitar isso no hoje. A partir do momento que nós incorporamos que sim, existe um sentido na vida. Eu posso não ter encontrado ele nesse exato momento, mas existe. E agora eu posso determinar uma tarefa para mim. E esta tarefa é encontrar esse sentido que ainda não encontrei. E como eu posso encontrar esse sentido? Eu preciso experimentar coisas novas. Eu preciso ousar coisas novas. E sem temer a perda do tempo. E sem temer a quantidade de trabalho que vai precisar ser feita, a quantidade de esforço que vai precisar ser desencadeada, quer dizer, que vai precisar ser liberada. Então, de uma certa forma, eu preciso de novas experiências. Fazer aquelas coisas que muitas vezes eu não faria. Entende? Talvez curar uma relação que outrora foi ferida e que era muito importante. Essas coisas são importantes. A gente perceber o quanto nós estamos errados em certas coisas e poder mudar certas coisas para melhor. Né? A gente muitas vezes pedir perdão quando a tendência era não pedir. São coisas muitas vezes difíceis de fazer porque nós temos que passar com um rolo compressor pelo nosso ego. E essas coisas são bem complicadas, mas né, são coisas que muitas vezes elas são necessárias e que é necessário que nós estejamos dispostos a fazer. Né? Mas de qualquer modo, é importante a gente entender que a gente precisa de mais experiências. A gente precisa se envolver com coisas diferentes e novas. E a gente precisa buscar coisas novas também. Não é? E a partir daí, a gente começa a perceber que a vida ela é muito mais ampla e ela é muito maior do que aquilo que a gente imaginava ser. E então a nossa visão se expande, a nossa mente se expande, a gente transcende a visão nihilista, que geralmente ela é reduzida, que geralmente ela está enviesada, né? Ela está estreitada exatamente pela quantidade pequena de experiências e pela quantidade gigantesca de frustrações. Ela está sufocada por isso. E a gente começa a perceber
coisas novas, a interagir com coisas novas, e isso muda completamente a nossa interação com o mundo. Nós saímos de uma interação pobre com o mundo e passamos por uma interação mais rica. Entende? E uma coisa que é a mais importante e que os niilistas geralmente, as pessoas que adotam a visão niilista da vida, elas ignoram. A gratidão. A gratidão. A gratidão. Eu sou muito falho com isso, e é por isso que eu falo disso. Né? É uma mensagem que eu também preciso ouvir, né? Que é a questão da gratidão. Eu vou ser sincero, eu sou muito falho com isso também. Mas a gente precisa agradecer todos os dias por aquilo que nós possuímos. Independente se é pouco, independente se é nada. Porque na verdade o nada nunca é o nada, né? A gente diz que é nada, mas na verdade esse nada é sempre alguma coisa, né? A gente muitas vezes diz, eu não tenho nada, mas pô, o cara tem uma casa, o cara tem uma cama, o cara tem um lugar para repousar, para reclinar a cabeça, o cara tem alguma coisa ali, enfim, que ele tem alimento, ele tem determinados recursos para viver, né? Mas ele está sempre dizendo que não tem nada, né? Tem pessoas assim, eu já vi. Então, e você também já deve ter visto, né? Elas não são muito raras. Então acontece que se você olhar para o seu redor, você vai ver que você sempre tem algo para agradecer. Um alimento, né? Um dos hábitos que a gente perdeu ao longo do tempo, aquele hábito de rezar quando está na mesa e agradecer pela comida. Não é? Eu vejo que muitas pessoas perderam esse hábito, era uma coisa antigamente muito praticada, e hoje a gente vê que não é tão praticado assim. Eu mesmo não pratico, e é bom a gente praticar isso. Mas, de qualquer modo, inclusive eu vou começar a atentar para algumas coisas nessa área de gratidão, porque eu não tendo muito a implementar. Mas é nessas horas que a gente precisa olhar para o nosso redor e ver quantas coisas nós temos para agradecer. E olha, acredite, nós temos muita coisa para agradecer. Muita coisa para agradecer. Né? Aquela coisa que muitas vezes é clichê, né? De que tem alguém que gostaria de ter a sua vida. Não é? Isso é uma grande verdade. Sempre tem alguém que gostaria de ter a sua vida, porque as pessoas elas tendem a perceber a sua própria experiência como pobre. Elas tendem a perceber a sua própria experiência como muito ruim. Só que, poxa, peraí, cara, tem coisas na sua experiência que são faltantes em outras experiências. E coisas as quais você julga basais, coisas que sempre esteve ali, entende? Sempre esteve ali, né? Que nem aquela música da Pitty, né? Não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava ali o tempo todo, só você não viu, né? Então, é realmente, às vezes as coisas elas estão ali o tempo todo, mas a gente não vê, não é? Então, quando você olha para o seu redor e você olha para a sua própria experiência, você vai ver que tem coisas que estão ali o tempo todo, só você não viu, não é? Como a comida na sua despensa, ela teve ali o tempo todo, só você não viu. Mas o que acontece? Tem outro cara que, quando ele abre o armário da casa dele, não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Tem um cara nesse exato momento que está fazendo um almoço que ele está comendo só arroz, enquanto você muitas vezes está sentando numa mesa com várias opções de comida. Eu tô trazendo isso à tona porque eu sei que isso é clichê pra caramba, eu também não vou nem ficar falando isso aqui muito, mas isso é muito clichê, a sua avó falava isso pra você entendeu? Então, mas é uma coisa que ela é interessante a gente refletir. Ela é interessante a gente refletir, porque, de fato, existe alguém com uma experiência tão pobre e mais pobre do que a nossa, entende? Que a nossa experiência para ele seria a vida transformada. Entende? E lógico, tem pessoas com uma vida
que basicamente nós imaginamos ser tão abundante, que a experiência dela seria a nossa vida transformada. E a gente vê que tem quase todas as pessoas elas estão vivendo olhando para o campo do vizinho, para a grama do vizinho, e não está olhando para a sua própria grama. Olha, se tem uma coisa que é péssima, se tem uma coisa que é muito ruim, se tem uma coisa que é triste, é exatamente isso. O cuidado que nós temos para com a grama do vizinho, o quanto nós olhamos a vida dos outros e nós desejamos outras vidas que não a nossa. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca deseje ser o melhor de você mesmo. É só isso. O único desejo para o qual nós deveríamos ter, o único desejo de fato que vale a pena ter, é desejar ser o melhor que nós somos. Você pode desejar o quanto você quiser, ser aquele famoso ricaço, cheio do dinheiro, com fama, casarões e carrões. Você pode desejar infinitamente ser o Cristiano Ronaldo, mas você nunca o será. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Você está desejando uma coisa que está fora do seu controle, enquanto tem coisas que estão dentro do seu controle que você poderia desejar. E nisso, você é o que o epíteto diz claramente. Você é um escravo. Agora, quando você está desejando as coisas que estão dentro do seu controle, você é livre. E o que está dentro do seu controle? Desejar ser o melhor de você. Talvez amanhã você pode ser outra coisa que não é hoje. E este desejo amanhã pode ser realizado. Talvez amanhã você pode ser um homem mais rico. Pronto, você se torna um homem mais rico. E então, você desejou o melhor de você mesmo e você conseguiu o melhor de você mesmo. Mas pode ser que você não seja rico também. Ora, mas pelo menos você tem uma condição de vida melhor. Então, você desejou ser o melhor de você mesmo, você logrou ser o melhor de você mesmo, agora você é o melhor de você mesmo e você tem aquilo que você desejou outrora. Você está conseguindo perceber isso? A inteligência contida nisso? Desejar o melhor de você mesmo. Desejar ser o melhor de você mesmo, ao invés de desejar ser os outros. O desejo inteligente é aquele desejo que está dentro do nosso controle. O desejo inteligente é desejar ser o melhor de nós apenas. Não desejar ser ninguém mais além do nosso melhor. Aquele eu melhorado do futuro. É esse o nosso desejo. É por isso que o desenvolvimento pessoal constante, ele é importante. É por isso que o desenvolvimento pessoal constante, ele importa, ele é válido. E por que ele é válido? Porque todo dia você está arrumando numa direção que te coloca num nível mais elevado. É natural as pessoas quererem as melhores coisas. Não pense você que você lá no fundo não deseja o melhor. É óbvio que você deseja, e você deseja o melhor de você. Todo o indivíduo humano deseja o seu melhor. A única coisa que o indivíduo humano não deseja é o esforço para chegar lá. É isso que os indivíduos humanos não desejam. Você está entendendo? Todo indivíduo humano, absolutamente todo, eles desejam o melhor deles mesmos. O grande problema e o verdadeiro empecilho é exatamente o esforço que se precisa fazer. É isso que é difícil. É isso que é complicado. Entende? Só que, claro, entende? As pessoas não refletem sobre o básico, que isso é necessário.
Entende? Então, às vezes, elas se perdem mesmo. E ficam desejando ser outras pessoas. É um negócio bem triste, mas agora você tem a verdadeira convicção, agora você tem a verdadeira visão do que é saber desejar, e saber desejar é desejar ser o melhor de você. É isso. Isso é que faz a diferença na vida do indivíduo humano. A partir do momento que você busca conhecer mais do mundo, conhecer mais da sociedade, a sua mente, a sua visão, ela se expande e ela começa a abranger coisas que outrora você não abrangia. Você começa a perceber as dinâmicas humanas, como as pessoas elas fazem determinadas tolices. E a partir daí você começa a saber, a diferenciar o que é um tolo do que é um sábio, e você começa a se afastar daquilo que é um tolo para se tornar aquilo que é um sábio. E você começa a perceber que essas coisas, elas vão te tornando melhor. Elas vão endireitando o seu caminhar. Elas vão endireitando a sua trajetória de vida. E isso vai fazendo uma diferença gigantesca para você. De modo que você mitiga riscos, você reduz os erros. Entende? E isso por quê? Porque você busca conhecimento, você busca sabedoria, você busca entender essas coisas e o próprio mundo. E isso te aproxima muito mais do teu propósito. É muito mais fácil você chegar na sua finalidade como um conhecedor e sábio do que você chegar na sua finalidade como um tolo perdido. Percebe? Qualquer coisa de bom que você queira na sua vida é muito mais fácil obtê-la com conhecimento do que sem ele. Então, eu acho que tudo que foi abordado aqui vai cooperar. Eu acho que ficou claro que o niilismo é uma perda de tempo, ele não é válido, ele é improdutivo, ele é desgraçado, e enquanto a busca por uma vida com sentido, ela possui mais graça, ela tem mais sentido, ela é mais rica e, logicamente, ela pode te levar muito mais longe, ela pode te atribuir muito mais satisfação e isso certamente faria total diferença para você. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, espero que ela tenha ficado clara.